Bom, pessoal, agora a gente vai passar para a parte prática, depois que vocês viram a parte teórica, as questões de fluxos. E aí vocês viram aí o modelinho explicado no vídeo anterior, vocês têm o IDF-SIM deles, e a gente vai começar a construir ele. Esse modelo a gente vai dar continuidade nele ao longo das aulas, então por favor vão salvando esse modelo para vocês não se perderem, que a gente vai fazer em outras aulas, continuação desse modelo que a gente vai começar aqui hoje. Então, primeiramente aqui a gente vem num novo modelo. É bem importante vocês lembrarem de escolher as suas métricas importantes do modelo aqui. Então, por exemplo, o nosso modelo ele vai trabalhar em segundos e a unidade de medida que a gente quer é em metros. Isso aqui depois é difícil a gente conseguir mudar ele dentro do FlexSim. Então, fiquem atentos a esse tipo de escolha logo no começo quando vocês forem criar um modelo. Então vamos abrir aqui, aí vocês têm a tela inicial, né? E vamos começar a colocar o que a gente precisa do nosso modelo. Então primeiramente a gente precisa de um source, que é onde a gente vai colocar as nossas entradas, as nossas chegadas de matéria-prima vão ser feitas através do source. A partir daí a gente tem um estoque, lembrando que estoque aqui dentro do FlexSim é o chamado queue, então vocês podem segurar nele e arrastar aqui para dentro da tela. Depois disso a gente tem uma pesagem é um processor, onde ele vai sofrer um delay. Por que a gente não vai usar um combiner nem um separator? A gente não utiliza um combiner porque a gente não está combinando duas coisas, nem a gente está separando nada, a gente só vai ter um processo que vai ter um delay. A partir daí, a gente tem um estoque intermediário, então é mais uma fila, mais um queue. Depois dele, a gente tem o processo ou a inspeção, né, A, B e C. Eu vou chamar de processo aqui, processo A, processo B, processo C, e são 3 em paralelos. Então, eu vou ter aqui o meu A, o meu B e o meu C. E por fim, a gente vai ter o nosso estoque final. Então, eu vou colocar aqui para vocês o estoque final. Vocês viram que eles estão bem desalinhados, então a gente vai começar a setar para que fique certinho, uma linha reta, e que isso também, quando vocês forem fazer o modelo de vocês, um modelo real, ele esteja alinhado. Vocês podem colocar uma planta baixa e fazer tudo em cima dessa planta baixa, para que você pode setar a velocidade, distância, e aí fique o mais próximo possível do real. Então aqui no nosso source eu vou deixar ele na coordenada 0, 0, 0, certo? E depois a minha primeira fila, que é o meu primeiro estoque, vamos chamar ele aqui de estoque. Ele vai ter aqui o x, uma coordenada 5, o y 0 e o z 0 também. Depois, o meu primeiro processo é a minha pesagem. Então, vamos colocar aqui o nome de pesagem. E ele vai estar na coordenada 11, 0 e 0. Beleza. O meu estoque intermediário, vamos renomear aqui para estoque intermediário. Estoque intermediário. Lembrando, pessoal, que como é linguagem de programação, se vocês forem precisar chamar esse objeto em algum lugar, o ideal é que vocês evitem espaços e não utilizem til nem cedilha e nem acento. Então eu vou chamar aqui de estoque e vou dar um underline de estoque intermediário, porque se depois eu precisar utilizar ele lá na frente, é mais fácil de ser chamado e não confundir a parte de programação. E vou setar ele aqui como uma coordenada 17, 0 e 0, beleza? Depois a gente vai fazer aqui, o processor to, a gente vai mudar para processo A, e eu vou colocar ele na coordenada no x 24. O meu y eu quero que ele esteja um pouquinho mais para cima, então eu vou setar ele como 4 e o z no mesmo plano. Aqui vou ter o meu processo B,
processo B. O meu x é na mesma coordenada, né? Então 24, o meu y 0. O meu processo C. Processo underline C. Ele está também na coordenada 24 e o meu y ele vai ser menos 4, certo? Então a gente tem aqui a nossa linha e ainda está faltando aqui o estoque final. Vamos renomear ele aqui para estoque final, certo? Com o valor de x eu vou colocar ele na coordenada 31, mantendo o y em 0. Então a gente tem a nossa linha, vocês podem girar o modelo aí de vocês, aproximar, que vocês tenham a visão 3D do modelo, certo? Agora a gente vai começar a fazer o nosso fluxo. Até agora a gente colocou os processos, os locais onde as nossas entidades vão passar. Então lembrem aí que a gente clica no A, né? E a gente tem que clicar de onde vem a matéria-prima para onde ela vai. Então clicando no A, eu quero ligar o source ao estoque. Ou então vocês podem vir aqui nesse Azinho e clicar no Azinho e ele vai mudar aqui para fazer do estoque para pesagem. Onde que eu quero depois? Para o estoque intermediário. Aqui, pessoal, é uma parte importante. Quando vocês usam o Flexin, ele entende, o primeiro que você liga é o primeiro disponível. Então, se vocês ligarem primeiro o estoque intermediário no processo A, ele vai entender que essa porta é o A, a porta 1 é o processo A. Se vocês ligarem primeiro o processo B, o Flexin vai entender que a porta 1 é o processo B. Lembrem lá na parte teórica que tem algumas possíveis maneiras da gente fazer esse sequenciamento do fluxo. Então vamos ligar aqui o estoque intermediário primeiramente no processo A. Vou dar um ESC porque senão ele vai me mandar ele para o estoque final. Vou clicar no A de novo aqui, vou pegar o estoque intermediário para o processo B, o estoque intermediário para o processo C. Ao clicar aqui no meu estoque intermediário, se a gente abrir aqui as portas, a gente tem que a porta 1 é a da pesagem. Os inputs, os outputs, só um minutinho, pessoal. Pesagem, primeiro disponível, as minhas portas. As minhas portas de input, de onde que ele vem? Ele vem da pesagem, certo? As minhas portas de output, ele está falando aqui, que qual que é a minha porta 1? É o processo A. Qual que é a minha porta 2? É o processo B. Qual que é a minha porta? É o processo 3 é o processo C. Ou seja, eu liguei primeiramente o A, depois o B e depois o C. Deixa eu apertar o key aqui para a gente apagar essas linhas só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tivesse ligado primeiro no C, depois no B e depois no A, ao a gente ver as nossas clicando aqui no estoque intermediário, vocês vão ver que a minha porta 1 é um processo C, a minha porta 2 é um processo B e a minha porta 3 é um processo A. Mas vamos tentar manter sempre uma lógica de modelo, né? E começar lá do A sendo porta 1, B sendo porta 2 e C sendo porta 3. Isso vai facilitar muito a gente depois a fazer a continuação do modelo. Então, eu vou voltar aqui do jeito que estava, vou clicar aqui no Q, vou retirar. Lembrando que é sempre importante, se eu ligar aqui do processo A para o estoque intermediário, vai entender que a entidade vem do processo A e vai para o estoque intermediário e não o contrário. Então, a gente tem que clicar aqui do estoque intermediário para o processo A, estoque intermediário para o processo B e estoque intermediário para o processo C. E vou ligar todos eles lá no final. Certo? Então, a gente fez o nosso fluxo. Se a gente rodar aqui, vocês vão ver que as nossas caixinhas vão começar já a entrar no sistema. Se eu der um Ctrl mais, ele vai passando evento a evento. Então, vocês estão vendo que a caixinha está sempre indo para lá.
Se eu acelerar meu modelo, vocês vão ver que primeiro ela vem aqui no processo A, depois, se o processo A estiver ocupado, ela vem para o processo B e ela nunca está indo no processo C porque o processo A já está disponível. E aqui a regra que a gente escolheu até agora no estoque intermediário de mandar o fluxo é o primeiro disponível, que é aquele first available, que vocês já viram na parte teórica. Mas a gente está vendo que o nosso fluxo está certo. Ele vem do source aqui, ele entra no estoque, ele faz a pesagem, vai para o estoque intermediário, vai para qualquer uma das 3 máquinas e sai aqui no estoque final. Então vamos começar a configurar de fato o que o exercício pede. Então vamos dar um reset aqui. A gente vai vir no source. E o que a gente precisa? A gente quer que o tempo, né, o nosso tempo seja uma exponencial. Então vamos clicar aqui na editar parâmetros. Aqui a gente tem uma exponencial e uma infinita. A gente tem um monte de expressão que a gente pode mudar. A gente vai utilizar uma exponencial porque a literatura diz que a exponencial é a melhor distribuição que se adequa a chegadas, né? Então a gente vai utilizar a exponencial mesmo, então aqui uma exponencial, só que a escala, ao invés de ser 10, a gente vai mudar essa escala para 20. Quando vocês mudarem aqui, dá um cliquezinho, vocês vão ver que vai mudar aqui a escala. Deixa eu só mudar para vocês de novo, se eu tivesse 5, o gráfico muda. Então só para vocês terem certeza, a gente vai usar com, desculpa, 20, não 10. Certo? A partir daí, a gente vai no estoque. A gente não precisa configurar nada, né? Porque aqui o máximo de caixas que pode chegar é 1000. A gente vai delimitar que são 1000 entidades. A pesagem, ela segue um tempo de uma normal, com desvio de média 25 e desvio padrão 5. Então, vamos aqui no Processor. Eu não vou ter setup nesse momento. A primeira qual é o máximo de entidades que pode passar por vez? É 1. Ele processa 1 por vez. Se pudesse ser mais de 1, era só mudar aqui. Então não temos setups, mas o tempo de processamento a gente vai mudar aqui de acordo com uma distribuição estatística. E qual que é essa distribuição estatística? A gente vai fazer através uma normal, certo? Então, qual que a gente escolheu? É uma normal de média 25 e o desvio padrão 5. 2,5 não, 5. Vocês vão ver aqui que o gráfico vai mudar aqui embaixo. Então, a gente já setou que é a média 25 e o desvio padrão 5, certo? No estoque intermediário. Aqui a gente precisa fazer uma coisinha que é a questão de regras de sequenciamento. Mas vamos primeiro setar os tempos do processo A, B e C, que eles são diferentes, né? A gente vê que o processo A, ele é uma triangular. Então vamos clicar aqui. Qual que é o meu tempo de processamento? Também não vou ter setup. O meu tempo de processamento é uma distribuição estatística, então agora a gente quer uma triangular. Essa triangular, o mínimo dela é 35, certo? O mínimo é 35. Lembrem que ele não faz mínimo, moda e máximo. É mínimo, máximo e moda. Só conferindo aqui nos slides, 35, 50 e 60. Então, o máximo que eu quero é 60 e a moda é 50. Então, vocês têm uma distribuição triangular. Lembrando que a distribuição triangular ela é boa de se utilizar quando a gente não tem uma gama muito grande de dados que fita dentro de uma distribuição estatística e a gente tem um tempo que mais se repete, um mínimo e um máximo, e ele serve para dar aleatoriedade ao nosso processo, né? Então a gente viu que o processo A é uma triangular. Vamos lá, o processo B é uma normal. Então vamos mudar aqui no nosso tempo de processamento, também é uma distribuição estatística normal. Cadê a normal? Com
média 50 e desvio padrão 5. Beleza, setamos aqui. E no processo C, a gente tem que não tem aleatoriedade. É um processo de 100 segundos. Então, só colocar aqui 100. Beleza? Se vocês rodarem o modelo, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Primeiro vai para o processo A, ó, tá vendo que sempre está seguindo o processo A. Quando o processo A estava cheio, ele mandou para o processo B. E agora o A, o B está cheio, ele manda para o C. Como agora o primeiro que esvaziou foi o A, ele vai mandar aqui para o A. Só que no nosso modelo não é isso, né? O nosso modelo fala que 50% das vezes as entidades têm que vir para o processo A, 30% para o processo B e 20% para o processo C. Então a gente precisa configurar esse roteamento. Então vou dar um stop, reset. Vou aqui no meu estoque intermediário e onde que eu faço as minhas regras de sequenciamento. Vocês vão vir aqui no input, no output, que é a saída, né? Isso, o output é a saída. Então aqui a gente está falando que é o primeiro disponível e a gente tem algumas opções. A gente tem o primeiro disponível. Eu posso fazer uma expressão, eu posso fazer pelo tamanho da fila, escolher a menor fila quando ela estiver disponível, ou a maior fila quando disponível. Posso fazer o aleatório, posso fazer o round robin, que ele é um aleatório, digamos assim, um aleatório com sequência, ele manda um por vez. Por caso, condição parcial, posso olhar dentro de uma tabela. Mas o que a gente quer é o aleatório, então a gente vai vir aqui no random por porcentagem, by percentage. Então é só clicar aqui. E o que a gente vai fazer? Vocês não podem esquecer que essa combinação aqui, as porcentagens tem que dar sempre 100%, porque senão ele vai dar erro. Então o que nosso exercício fala? Que para a porta 1, então ele está falando aqui, ó, a porta 1, quantos por cento? 50. O que foi a porta 1 que eu liguei lá? Lembra que eu falei que para facilitar a gente ia fazer no processo A? Então, a porta 1, o processo A é a minha porta 1, então 50% das vezes vai para lá. 30% das vezes vai para minha porta B, o meu processo B, que aqui é representado pela porta 2. E 20% das vezes ele vai para a porta 3. Que é o meu processo 3. Então é só isso, vamos clicar aqui só para conferir se está certinho. Aí mudou, antes estava o first available, né, o primeiro disponível, a gente mudou aqui por porcentagem. Vamos dar um reset e um run. Vamos ver o que ele está fazendo. Vai passar mais no processo A, porque ele tem mais vezes, né? E dá para vocês verem que agora está aleatório. Aleatório de acordo com as porcentagens que a gente definiu. Certo? Então esse é o nosso primeiro exercício. Se vocês quiserem aumentar a velocidade aqui, o modelo vai um pouco mais rápido. Tá certo? Então é isso. Obrigado e até o próximo modelo.